Boa noite a todos. Estamos começando mais um culto da Conexão Nikkei Piedade, hoje dia 6 de fevereiro de 22. Sejam todos bem-vindos. E queremos, nessa noite, adorar o Senhor, louvar ao nosso Deus, ouvir a palavra de Deus, ser cheio da presença de Deus, do Espírito Santo, e por isso vamos ter um momento de oração para iniciar. Senhor nosso Pai, agradecemos por permitir que a gente se reúna em Teu nome mais uma vez, Senhor. Estamos aqui realmente com o coração abertos para louvar o Senhor e conhecer mais de Ti e experimentar aqui o amor do Senhor, o amor dos irmãos. Então, obrigado, Senhor, por tudo isso. E nos ajuda agora, Senhor, a esquecermos as coisas desse mundo e podemos focar, podemos concentrar no Senhor e ter ali uma experiência real, verdadeira contigo, Senhor, nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos começar louvando a Deus, Deus que é digno de todo louvor, toda adoração. Ele merece, ele é merecedor de toda a nossa devoção, tá bom? Vamos cantar então, Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou.
Amém. Ele restaurou, né? Jesus restaurou a comunhão. Nós podemos agora estar diante de Deus. E deixa eu só ver. Nós podemos estar diante de Deus como filhos agora. Pela fé em Jesus, somos aceitos, somos colocados nessa condição de filhos amados de Deus. Graças a Deus, né? Por essa privilégio que Ele nos estende e nos dá. Por isso nós vamos, próximo hino que a gente vai cantar, o hino do cantor cristão 366, Firmeza, fala de fundamento, né? Onde que está a nossa fé? Onde que está a nossa esperança? Onde nós estamos colocando ali a razão da nossa vida, o propósito, né? Onde que nós estamos colocando ali o sentido da nossa vida, tá bom? Vamos cantar esse hino próximo 366. Que seja assim, nós possamos firmar nossa esperança, nossa fé naquilo que vai permanecer para sempre, né? Que é a graça de Jesus, é o amor de Deus. Agora vou colocar aqui a oração do Pai Nosso, né? Vamos orar todos juntos, a oração que Jesus nos ensinou. Será que precisa? Não precisa, né? Todo mundo já sabe de cor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Então, assim que a gente quer continuar, né? Como filhos de Deus, dependendo dele, é ele que vai nos suprir o pão de cada dia, é ele que vai nos livrar, né? Livrar-nos do mal, e ele que vai... Mas só que tem uma coisa, né, importante, que ele também, nessa oração, que a gente fala, né, que para ele perdoar nossas dívidas, perdoar nossas ofensas, como nós também perdoamos aos demais, né? Isso daqui é uma responsabilidade, né, de
ter o amor de Deus em nós, né? Eu escutei uma palestra essa semana do irmão Camilo, né, que é um missionário. Ele falou uma coisa muito importante, né? Falou que a gente está tentando amar o próximo e não consegue porque é difícil. O próximo nem sempre é tão amável. O segredo está em a gente amar a Deus. Se a gente amar a Deus de verdade, né, estar cheio do amor de Deus, estar ali preenchido com esse amor incondicional de Deus, aí sim, né, nós vamos ser capacitados, vamos ser ali cheios para também amar e também perdoar o próximo, né? Não vamos tentar fazer com o nosso esforço, tentar fazer do nosso jeito, que é fracasso com certeza. Mas se a gente realmente ter essa consciência, falar quão devedor eu sou, quão Deus foi misericordioso comigo. Eu não merecia nada, eu merecia o castigo, mas Ele me deu graça, Ele me deu perdão, Ele me deu uma nova vida. E aí sim, a gente cheio desse amor, dessa consciência, a gente tem essa capacidade, de amar o próximo, tá bom? Vamos cantar então o último hino. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhados, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre ao sol cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu,
Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Então, essa música, esse hino é tão maravilhoso, né? Que mostra a gente olhar a grandeza de Deus, a gente olhar a beleza de Deus que está naquilo que Ele criou, né? Todo esse universo, todas essas criaturas, os pássaros, os animais, a natureza, né? E Ele se revelou para todos dessa forma e também, né, do sacrifício tão grande que Ele fez, dando o seu Filho, né? A gente precisa meditar, precisa considerar isso. Mas ele deixa também uma mensagem de esperança, né? Quando, enfim, Jesus vier em glória, um dia Jesus vai voltar. E isso é certo, isso é sem dúvida. E nós estamos aqui marchando, estamos vivendo aqui com um destino certo, um destino glorioso, né? Se você crê realmente no Senhor Jesus, se você entregar a sua vida a Ele e viver a vontade dEle aqui, né, tem um destino glorioso, um destino maravilhoso esperando para nós, quando estaremos diante dEle. Cantaremos a Ele face a face. Então, eu queria fazer a última oração antes da gente ouvir a palavra do Senhor. Querido Pai, agradecemos, Senhor, por esse momento de louvar, de nosso coração entoar esses cânticos ao Senhor, que é digno, que é merecedor, Pai. Recebe, Pai, todo o nosso louvor e agora, Pai, trabalha nossos corações através da Tua palavra. Usa o Teu servo, Pai, que vai trazer a mensagem, que seja ali uma mensagem que nós possamos ali cair numa terra boa, numa terra fértil, numa terra humilde, que é o nosso coração, e possa ali dar frutos, Pai. É isso que nós pedimos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, vamos aguardar um pouquinho, né, para dividir as salas. E aí, pastor Daniel tem a palavra. Boa noite. A gente está estudando o livro de Romanos. A gente está no primeiro capítulo de Romanos. A pastora Ruth explicou várias coisas, né, importantes para esse começo, porque o livro de Romanos usa alguns termos repetidamente. Então, algumas palavras como lei, justiça, graça, fé, aparecem muitas vezes. E se a gente não entender direito alguma delas, a gente pode acabar não entendendo o todo. Então, hoje eu queria enfatizar mais, na verdade, 2 versículos, que é o finalzinho do trecho que a pastora Ruth compartilhou, que são os versículos 16 e 17. Mas antes de chegar lá, eu queria falar um pouco sobre a vida do Paulo. A gente mora no estado de São Paulo. Então, Paulo foi uma pessoa importante. E é interessante quando a gente lê a história dele no livro de Atos, né, quando tem a conversão dele. Não sei quantos lembram, mas a primeira vez que Paulo aparece, ele aparentemente era mais jovem e estava cuidando das roupas, né, do chapéu, das coisas que o pessoal tinha deixado para ele cuidar enquanto foram apedrejar Estevão. Estevão foi o primeiro mártir, né, da igreja. Ele era um diácono, evangelista, e quando começou a falar sobre Jesus, especialmente os judeus, ficaram muito bravos com Estevão. E é interessante o livro de Atos, no finalzinho do capítulo 8, diz que Paulo cuidava das roupas desses, né, enquanto Estevão estava sendo executado. A gente sabe de outros comentários, né, nos livros que ele escreveu, em Gálatas ou Colossenses, que ele foi discípulo de um grande rabino chamado Gamaliel.
Então, Paulo era um judeu, assim, não só por nascimento, mas um judeu por opção. Ele era um judeu religioso, não era só um judeu étnico, né? Nasceu de uma família judaica, mas ele seguia fielmente a religião judaica. E uma outra coisa interessante é que ele era cidadão romano. Vocês sabem que o Império Romano começava lá na Inglaterra, né, lá na Grã-Bretanha, e até a Península Arábica, onde fica a Arábia Saudita. Então, o Império Romano tomava conta de toda a margem do Mar Mediterrâneo. Então, muitos povos diferentes faziam parte do Império Romano. Mas não é porque você nasceu no Império Romano que tinha direito de ser cidadão romano. Para ser cidadão romano, tinha que ter nascido de pais que eram cidadãos romanos, ou tinha a opção de comprar a cidadania romana também. Os cidadãos romanos tinham direito a um julgamento formal, né? Porque se não fosse cidadão romano, então, como o império, né, eram eles que mandavam, então, se um soldado não gostasse do que estava vendo, ele mesmo já podia ali dar uma surra na pessoa, mandava para a prisão. Mas o cidadão romano não podia sofrer esse tipo de coisa, ele tinha que ser julgado perante um juiz. Então, teria um advogado, teria um promotor, né, para acusá-lo. Então, a gente sabe vários desses detalhes olhando para a vida de Paulo. Eu quero fazer uma pergunta para quem não está assistindo o culto de Sorocaba. Para quantas igrejas Paulo escreveu cartas? Porque a gente está estudando Apocalipse na igreja de Sorocaba e a gente sabe que lá no primeiro capítulo de Apocalipse são escritas, né? Um anjo fala para João escrever cartas para 7 igrejas. E aí, estudando o Apocalipse, é que me veio esse outro número. Para quantas igrejas Paulo escreveu cartas? Se você sabe e não está participando do culto de Sorocaba, abre seu microfone e fala para mim, para quantas igrejas Paulo escreveu cartas? Alguém? Não. Tá bom, quem está assistindo o culto, fala. Quantas igrejas? 7. 7 igrejas, muito bem. Você viu que interessante? Porque a gente sabe, Paulo escreveu carta para os Romanos, né, que é esse livro que a gente está lendo. Aí depois vem Coríntios, mas é a mesma igreja, a igreja de Corinto. Romanos, Coríntios, Gálatas, né, que é a igreja da Galácia. Éfeso, os Efésios. Aí Filipos e Colossos, que são as cartas de Filipenses e Colossenses. Faltou uma, que eu juntei duas aqui. Colossenses e Tessalônica, que são os Tessalonicenses. É que eu contei Coríntios 2 vezes, mas é para contar uma vez só. Então, Roma, Corinto, Galácia, Éfeso, Colossos, Filipos e Tessalônica. 7 igrejas. Não é interessante? Deus deixa várias coisas assim, como se fosse, se a gente pensasse, nessas 7 cartas para as igrejas que Paulo está escrevendo, é como se ele estivesse escrevendo para a igreja de Piedade, para a igreja de Sorocaba, a igreja de Campinas. Incluiu a gente em todas essas cartas, porque ele vai trazer doutrinas que a gente precisa aprender e alguns erros que a gente deve evitar. Como foi bem enfatizado pela pastora Ruth, né? Assim, aqui a gente está falando do Evangelho de Deus, né? E Evangelho não são uma série de conselhos para você ter uma vida boa, ou uma série de conselhos do que você tem que fazer para conseguir a salvação. Né? O Evangelho é a notícia de que Jesus venceu, que Deus abriu um caminho para a gente chegar até Ele. Isso é o Evangelho, essa é a boa notícia, essa é a mensagem que a gente recebeu de Deus e quer compartilhar com as outras pessoas também. Mas voltando para o Paulo, além de ser judeu de nascimento e religioso, ele também era cidadão romano. Então ele tinha 2 cidadanias. Talvez alguns de vocês sejam italiano e brasileiro, ou japonês e brasileiro.
Só que quando Paulo se converte, ele passa a ter uma terceira cidadania. Ele passa a ser cidadão do céu, cidadão do reino de Deus. E essa cidadania se torna mais importante do que as outras cidadanias que ele tinha. Então, esse livro aqui que a gente está estudando, o livro de Romanos, é uma carta que Paulo escreveu quando estava em Corinto. Paulo faz uma série de viagens, ele faz 3 viagens, e numa dessas viagens, estando na Grécia, né, na cidade de Corinto, ele escreve essa carta para uma igreja que está em Roma. Então, não foi Paulo que fundou essa igreja, e diferente do que talvez católicos afirmem, né, não foi Pedro também que começou essa igreja. Pedro ficou mais em Jerusalém mesmo. Pedro tinha um ministério entre judeus. Mas alguém começou essa igreja, talvez gente que tenha estado lá naquele Pentecostes, né, lá em Atos capítulo 2, porque fala que tinha judeus do mundo todo, eles ouviram as boas novas e 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Então, talvez algum desses fossem romanos, né, judeus que moravam em Roma, e aí, ao voltar para lá, eles começam a se reunir. A gente sabe também que Priscila e Áquila, que como Paulo sabiam fazer tendas, eles se tornam líderes da igreja em Roma. Então, Paulo teve uma influência muito grande na vida. É interessante falar Priscila e Áquila. Né? Embora Áquila termine com A, mas Áquila é nome de homem, né? Como se fosse Aquiles. Mas é interessante que o nome da esposa aparece primeiro. Não era usual isso. Dando a entender que Priscila tinha uma preponderância, ela aparecia mais, talvez ela fosse mais líder do que o próprio marido. Mas, de qualquer forma, os dois trabalhavam juntos. Então, é esse Paulo que teve um encontro com Deus, um encontro com Jesus. Porque Saulo era um grande judeu, e ao tomar conhecimento dos cristãos, falando que Jesus, que um homem, que um carpinteiro era filho de Deus, isso era um absurdo para ele. Porque Deus só existe um. Se tem um Deus e outro fala que é filho de Deus, então são 2 deuses? Não pode. Né? Então, Paulo entendeu que o judaísmo estava sendo desviado com essa seita nova chamada cristianismo. Aliás, nem tinha esse nome, né? Eram chamados aqueles do caminho, os do caminho. Até Atos capítulo 11, versículo 26, quando pela primeira vez esses discípulos são chamados de cristãos, de pequenos cristos. Até então eles eram os do caminho, porque Jesus disse que ele era o caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa era a mensagem que eles estavam pregando. Então, esse grupo de judeus, um pouco diferentes, eram judeus de sangue, mas agora estavam acreditando que um homem era o Messias, era o Filho de Deus. E a grande maioria dos judeus não cria que Jesus fosse esse Messias. Aliás, até hoje, os judeus estão esperando a vinda do Messias. Um judeu religioso, ele não acredita que Jesus tenha sido o Messias, e eles aguardam o Messias. É interessante que até alguns anos atrás, enquanto eu trabalhava numa empresa de aquecedores de água, a gente fazia um trabalho em sinagogas, né, para aquecer a água deles. Então eu ficava sabendo das notícias entre os judeus. E eles falavam de um senhor de uns 80 e poucos anos, 85, 89, não sei, um senhor bem velhinho já, que eles achavam que aquele era o Messias. Só que ainda faltava confirmar, porque faltava nascer uma vaca totalmente vermelha. E nasceram 2 vacas que eram quase totalmente vermelhas, mas tinham um pouquinho de pelinho branco, então não deu para confirmar que aquele era o Messias. E no fim esse senhor morreu. Então, não, assim, eles continuam esperando o Messias até hoje. Mas Paulo, perseguindo essa igreja, perseguindo esses discípulos do caminho, perseguindo os cristãos, ele tem um encontro com o próprio Jesus. Vocês devem, imagino, né? Se não conhecer, está lá em Atos, capítulo 9, toda essa história. Então, Paulo tem uma carta de autorização para perseguir,
prender e, se necessário, matar cristãos. E com essa carta em mãos, ele está indo atrás de cristãos. E aí, no caminho, ele tem uma visão, né? Ele fica cego, cai no chão, e aí ele ouve uma pessoa falando com ele, né? Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo, Saulo? Ele fala, quem é o Senhor? Eu sou Jesus, e você está me perseguindo. Aí Paulo, assim, confuso, né? Porque tudo que ele sabia dizia que não podia ter um homem que fosse Deus. E como que é esse Jesus? Né? E como que eu estou perseguindo a igreja? Eu estou perseguindo o próprio Jesus? Então, Paulo passa alguns anos da vida dele, primeiro isolado, né? Tentando reavaliar tudo aquilo que ele sabia, e depois junto com outros discípulos para aprender mais sobre Jesus. E aí, quando ele volta para essa igreja lá de Antioquia, então se torna um dos líderes da igreja, porque ele sabia muito sobre as bases do Antigo Testamento, sobre o Messias, e diz ele que ele ouviu do próprio Jesus muitos ensinamentos. Então, Paulo é chamado de apóstolo. Existia um critério para ser apóstolo. Hoje em dia, você liga a televisão, tem vários que falam que são apóstolos, né? Mas no tempo aqui do começo da igreja, tinha que ter sido testemunha, tinha que ter visto ao vivo Jesus, tinha que ter acompanhado Jesus, tinha que ter sido testemunha da ressurreição de Jesus. E Paulo mesmo vai dizer que ele é um apóstolo fora do tempo, mas que ele cumpria os requisitos para ser apóstolo. Hoje em dia não tem mais pessoas com esse requisito para ser apóstolo. Mas aqui a carta que Paulo escreveu para Roma, então ele foi escrita para falar do Evangelho de Deus. Paulo queria ir para Roma, não tinha conseguido ainda. Aliás, ele falou várias vezes que ia, mas Deus tinha fechado as portas. Então ele trabalhou do outro lado do Império Romano. Mas era desejo dele ir para Roma e depois ir para a Espanha. A Espanha era o fim do mundo para eles. Assim, é o finzinho de onde se conhece. Eles não conheciam o lado das Américas, não conheciam o lado das Índias, né? Então é mais ali no centro europeu e norte da África que eles conheciam. Mas aí eu queria enfatizar essa parte aqui não sei se eu consigo compartilhar aqui. Deixa eu ver. Então, Paulo escreve uma carta bastante pessoal. Ele gosta muito do pessoal. Assim, ele fala que ora pela igreja de Roma, ele nunca tinha estado lá. A gente vê esse mesmo comentário de Paulo quando ele escreve para os Colossenses, quando ele escreve para os Filipenses. São igrejas que ele fundou. Então eu podia falar, eu oro pelo pessoal de Sorocaba, oro pelo pessoal da ISP, oro pelo pessoal de Piedade, oro pelo pessoal lá de Interlagos, oro pelo pessoal de Amambai. Mas Paulo orava por uma igreja que ele não conhecia pessoalmente. Ele orava, talvez porque tinha amigos lá, né, como Priscila e Aquila. Mas ele queria muito visitar essa igreja. Eu queria ajudar vocês a pensar também, não só na nossa igreja aqui em Piedade. Tem uma frase do John Wesley, assim, é um outro contexto, mas ele diz assim que o mundo é a minha paróquia. Porque naquele tempo, é igual na igreja católica, né? Então, eu não vou saber o nome dos bairros aí de Piedade, mas em Sorocaba, perto aqui da Vila Progresso, Santa Rosália, tem uma igreja. Aliás, Vila Progresso tem uma igreja, Santa Rosália tem outra igreja. Então, o padre que é responsável daquele lugar, todos os católicos daqueles bairros são da igreja dele. Então, ele cuida daquele lugar. Acontecia a mesma coisa lá na Inglaterra. Então, os padres ou pastores anglicanos tinham uma paróquia. E eles eram responsáveis por aquela paróquia. E aí, quando o John Wesley não é mais designado para nenhuma igreja, ele diz assim que não tem problema, porque o mundo é a minha paróquia. Eu não fico restrito a um lugar, a um bairro ou uma cidade, porque o mundo inteiro precisa do Evangelho.
Paulo tem esse mesmo espírito aqui. Ele quer falar de Jesus para todo mundo. E a gente vai entender por que ele tinha essa vontade tão grande. Então, nos versículos 16 e 17, vamos ver aqui, ó. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Por que Paulo não se envergonha do evangelho? Ele está afirmando a confiança dele. Ele está dizendo assim, eu não tenho como me envergonhar do evangelho. Mas se você pensar bem, Paulo está escrevendo para a igreja de Roma. E Roma era o centro do poder, seria Washington, seria Moscou, seria Pequim, é o centro de um império. E o cristianismo é a religião que fala sobre um homem judeu morto na cruz. Jerusalém era a capital de um país muito pequeno. Não sei, se a gente pensar aqui no Brasil, sem demérito de valor, mas só para dizer que é um lugar longe da gente, né? Assim, é alguém que nasceu lá no Amapá, ou nasceu no Acre. E aí tem uma religião lá dos judeus, assim, como se fosse uma religião dos índios de lá, e aí tem uma seita da religião dos índios, que está vindo aqui para Roma. O que isso tem a ver com a gente? Então, certamente o evangelho cristão, essa boa notícia cristã, não era assim a coisa que o pessoal mais vibrava, de falar, puxa, isso eu quero ouvir. Não, era uma coisa muito obscura, de um lugar muito longe, não deve ter muito valores. Então, Paulo podia, olhando para essa realidade, dizer assim, olha, desculpa, mas eu queria compartilhar um negócio. Paulo não chega pedindo desculpa, ele está dizendo, eu não tenho vergonha do evangelho. Por quê? Porque o evangelho é de Deus. É uma boa notícia de Deus. Imagina você que houvesse um decreto do César, do imperador, todo mundo ia prestar atenção. Se o imperador está falando, a gente precisa prestar atenção porque afeta a vida de todo mundo. Pois é. Essa notícia que Paulo quer contar para as pessoas vem do próprio Deus. É mais importante ainda, isso afeta a vida de todo mundo. Então, Paulo não se envergonha desse evangelho. Eu vou falar mais uma vez, eu sei que eu já falei, as outras vezes eu já falei hoje também, mas evangelho não são conselhos para você ter uma vida melhor. Não é para melhorar a sua vida. Evangelho é o anúncio de que Jesus abriu um caminho para chegar até Deus. A gente não precisa pagar pela nossa salvação. A salvação já foi paga. Foi pago um preço altíssimo. E agora você pode ter isso de graça. A gente vai ver depois, tem uma condicionante para essa coisa de graça aqui, que é a questão da fé. Então, Paulo não se envergonha do evangelho. Estava lendo testemunho aqui de um comentarista. Ele disse que quando ele estudava no ginásio, no colégio, ele era uma espécie de menino de recados. Então ficavam alguns rapazes na porta da escola, ou em alguns lugares, assim, talvez um por andar. E esses rapazes é que tinham a incumbência de levar a mensagem do diretor para os professores. Então ele conta assim que ele várias vezes entrou na sala, bateu na porta, entrou na sala, não importa se o professor estava dando aula, não importa se ele estava falando, mas ele entrava sem pedir desculpa, porque ele tinha uma mensagem do diretor. Então, ele podia entrar lá. Não é legal esse negócio? Nós também temos uma mensagem que a gente pode ir em qualquer lugar, porque essa mensagem vem de Deus. E por que ela é importante? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Talvez uma outra palavra para salvação seja libertação. Você ser livre, ser liberto de alguma coisa. O que nos aprisiona hoje é o nosso próprio pecado.
os judeus que receberam a lei de Deus tentaram, eles achavam que cumprindo a lei, tendo uma vida bastante moral, uma vida correta, uma vida justa, eles seriam aceitos por Deus. E o começo aqui do livro de Romanos, capítulos 1, 2 e 3, vai dizer que não tem ninguém que possa dizer que é aceito por Deus por mérito próprio. A gente vai ver nos outros dias, né? Mas quem é pagão, e talvez a palavra pagão lembre povos selvagens, né? Gente comendo outras pessoas, ou arrancando a cabeça dos outros, mas pagãos são pessoas que não se importam com Deus. São pessoas que não querem saber de Deus e querem viver a vida do seu próprio jeito. Depois vai falar de pessoas que são moralistas, né? Pessoas que têm valores, né? Eles acham que é importante ser honesto, que é importante fazer as coisas da maneira certa, tratar bem as outras pessoas. Mas a gente vai ver depois também que essas pessoas que falam de moralidade, exigem que os outros tenham atitudes morais também, eles mesmos não vivem isso. Ou talvez vivam, mas só exteriormente, porque quando Deus olha para o coração, aí vê uma selva de desejos pecaminosos. Então, tem muita gente que não peca, né? Não é porque ele ama a verdade, não é porque ele ama a Deus, mas é porque ele não quer ser pego, ele não quer que as outras pessoas falem mal dele. E aí, para ser aceito por Deus, não é só o exterior estar certo, mas é o interior também. A gente tem o testemunho do próprio apóstolo Paulo, quando ele fala que ele seguia certinho todos os 10 mandamentos. E ele vai mencionando os 10 mandamentos, mas quando chegou no 10º mandamento, quando fala para não cobiçar, ele fala, aí pegou. Pegou porque, assim, eu consigo guardar o sábado, eu consigo não tomar o nome de Deus, eu consigo me policiar do lado de fora. Eu consigo mostrar que eu estou honrando meus pais. Eu consigo ser justo e falar a verdade, não adulterar. Mas quando fala do coração, aí Paulo fala, aí não tem jeito, porque essa coisa da cobiça, a gente disfarça, mas lá dentro aquilo está vivo, está pulando lá dentro. E aí Paulo fala, eu sou o pior dos pecadores. Então, Paulo está dizendo aqui que ele não se envergonha do Evangelho porque o Evangelho é o poder de Deus para salvação. Salvação de você mesmo, salvação desses desejos que querem te levar para longe de Deus. Mas tem essa cláusula aqui. A salvação é para todo mundo, mas é para todo mundo que crê. Não tem restrição, né? É interessante isso, porque a própria cidadania romana não era para todo mundo, era só para algumas pessoas. O voto, né, voto eleitoral, não era para todos os gregos, né? Os gregos são os pais da democracia, mas não era todo mundo que podia votar. Então, os direitos eram sempre reservados para algumas pessoas. Mas aqui, Paulo está dizendo que o Evangelho é o poder de salvação para todo mundo. Não tem restrição. Um pouco antes ele está dizendo assim que eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros. Quanto a pessoas civilizadas, pessoas incivilizadas, sábios, insensatos. Assim, todo mundo, eu sou devedor de todo mundo porque eu sou pecador. Eu preciso desesperadamente da salvação. E eu vou aprender com essas outras pessoas, porque em Cristo a gente é transformado, e aí não importa seu passado, não importa se você é homem ou mulher, se você é escravo ou livre, se é cidadão romano ou não, se é bárbaro, né? A gente fala dos europeus como se fossem pessoas civilizadas, mas nesse tempo aqui eles eram bárbaros, né? Numa das versões fala dos citas, que era o bárbaro mais bárbaro de todos. Então, Paulo está dizendo, o Evangelho serve para salvar todo mundo. Todos nós podemos ser salvos. Mas tem que crer, né? Todo mundo que crê vai ser salvo, vai ser liberto. Vai ter essa libertação da penalidade do pecado, da presença do pecado, e a gente crê também do poder do pecado sobre nós.
Aparece aqui primeiro do judeu, depois do grego, porque a salvação veio para os judeus, veio através de um judeu, um homem judeu. Mas atinge todo mundo. A palavra traduzida aqui como grego é gentil. A palavra gentil em grego é goi. E quando a gente fala em japonês, né? Como que fala estrangeiro? Gaijin. Né? É um jin, jin é pessoa, em vez de falar goidin, a gente fala gaijin. Deve ser da mesma origem aqui, é pessoa de fora. Então está dizendo que todo mundo pode ser salvo. Não precisa ser judeu para ser salvo. O evangelho começou com os judeus, mas não ficou restrito aos judeus. Na verdade, ele vai falar aqui depois que todos nós nos tornamos iguais. O judeu não é mais importante porque ele recebeu a lei. Porque agora, com a salvação vinda através de Jesus, não tem mais essa diferença. Versículo 17. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Essa palavra justiça, justo, todos esses justificado, justificar, aparece mais de 60 vezes no livro de Romanos. Então, Paulo está usando um palavreado, um vocabulário de tribunal. Então, a gente vai ver que ele vai usar essa palavra justo para pessoas que não vivem uma vida justa, mas foram considerados, foram declarados justos por Deus. Só que quem é declarado justo por Deus precisa também viver pela fé. Então, começa quando você entrega a sua vida para Deus. E você recebe essa justiça de Deus. Aqui no livro de Romanos mesmo, mais para frente, vai dizer que Jesus é o justo e o justificador. Então, Jesus, o justo, ele é o único que é aceito por Deus por mérito próprio. Mas ele é o justificador, ele empresta a justiça dele para quem quiser, para quem tiver fé, para quem se entregar para ele. Para quem fizer esse convite para que Jesus faça parte da vida dele, ele se torna um justo assim. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Então, essa ideia de fé, ou como está no outro aqui, de fé em fé, a gente confia em Deus. Não é simplesmente saber que existe, mas você confiar. Talvez alguns já tenham ouvido essa história aqui. Eu vou parar de compartilhar. Talvez alguns tenham ouvido essa história de um equilibrista que colocou um cabo de aço, agora não lembro se era entre dois prédios ou sobre uma cachoeira, e segurando uma barra grande, acho que vocês já viram cenas assim, ele consegue, andando pela corda bamba, chegar até o outro lado. E aí ele volta e diz assim: algum de vocês, quem aqui acredita que eu consigo levar uma outra pessoa nas minhas costas? Então todo mundo fala: se ele vai sozinho, acho que ele consegue levar outra pessoa nas costas. Falou: legal. E quem de vocês quer ir comigo? Não, eu não vou. Eu também não vou. O que é fé? Não é só você saber que aquele ali tem habilidade para te levar até o outro lado. Mas é você ter um pouco de coragem, já que você acredita que ele consegue chegar do outro lado, você vai nas costas dele, vai de cavalinho, vai nas costas dele, vai no ombro dele, e ele vai te levar até o outro lado. Então, a fé tem esse elemento de dar um passo a mais. Eu não tenho tanta certeza. A gente podia até dizer assim, ainda nesse exemplo, se ele levar o meu amigo primeiro, eu vou de segundo. Então, tá bom. Vem cá, Davi, vem comigo. Então, o Davi teve mais coragem, o Davi foi junto, chegou do outro lado. Aí o equilibrista volta e fala: e aí, João, vamos comigo agora? Aí o João fica assim: não sei, será que eu vou? Se o João tiver fé, ter fé é isso, então eu também vou. Então vai lá e sobe nas costas do equilibrista e vai chegar até o outro lado. Essa justiça de Deus vem quando a gente toma esse passo de fé. Então fé não é só saber, de já ter visto que ele consegue fazer isso.
Então, não é dizer, eu sei que Deus pode me salvar, eu sei que Jesus salva as pessoas. Eu já vi muita gente que foi salva. Tá, mas e você? Deus quer trazer essa justiça sobre você, quer tornar você justo, porque se você não for justo, você é culpado. E se você é culpado, vai ser condenado. Então, o único jeito de você não receber essa condenação do juiz é receber a justiça de outra pessoa. Nesse caso, você não precisa atravessar sozinho. Você só precisa subir nas costas do equilibrista. Jesus vai te levar até lá, mas você tem que montar nas costas dele. O livro de Romanos inteiro a gente vai falar sobre isso. A gente está perdido sem Deus. Não tem como a gente melhorar. A gente tem bastante Nikkeis aqui, descendentes de japoneses. O japonês é um pouco assim, de orgulho, fala muito de meritocracia. Os mais jovens aí, se você gosta do... Como chama daquele... Que não é do meu tempo, mas tem umas bolinhas que tem um monstro dentro. Pokémon, né? Os monstros de bolso. Ou qualquer outra coisa do Blade, todos os desenhos japoneses têm essa coisa de mérito. Você luta, 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 está quase perdendo, mas você se esforça mais um pouco, aí você ganha. Se você ganha várias vezes, aí você evolui, você muda de categoria, você passa a ter mais estrelas, mais poderes. E aí nessa categoria nova você vai, luta, 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 conquista mais coisas, aí você evolui de novo. Essa é a filosofia até do espiritismo. Eles acham que se a gente se esforçar bastante, a gente vai merecer bastante e aí a gente vai receber algum presente de Deus. Mas a Bíblia não é uma história de Pokémon. A Bíblia fala dessa justiça de Deus, que é emprestada para você, se você tiver fé. Então, o meu convite para você hoje se você já tomou essa decisão, é de ver se você está vivendo como alguém, uma pessoa de fé. Se você também não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho que é de Deus, é uma notícia que pode mudar a vida de todo mundo, e você sabe qual que é essa notícia. Então você devia contar essa notícia mais vezes para seus amigos, para seus parentes. Mesmo sabendo que não é a gente que convence, né? A gente é um meio, mas a gente ora também por eles. A gente acha que vai ter um aviso daqui a pouco, né? A gente ora por eles para que Deus possa ir trabalhando no coração deles, para que o Espírito Santo convença eles do pecado. Porque é muito difícil para uma pessoa que é orgulhosa reconhecer que ela é pecadora. E o orgulho faz parte da vida de todos nós, em maior ou menor grau. Alguns têm mais orgulho, né? Esses que são mais orgulhosos falam que eles são os mais humildes do mundo, né? É muito difícil convencer uma pessoa orgulhosa que ela é orgulhosa. Não sei se você já tentou fazer isso, né? É muito difícil, né? É só Deus. Deus precisa trabalhar. O Espírito Santo é que convence a gente do pecado. Então, seu papel é ser esse menino de recados, que você pode entrar onde for, você não precisa ter vergonha do Evangelho. No seu trabalho, na sua escola, você pode dizer, eu sou cristão. Né? Porque Deus tem uma mensagem muito boa, uma mensagem que transforma vidas. Eu estou dizendo isso para você, não dizendo que vai ser fácil, porque o mundo não reconhece, assim como lá em Roma não reconhecia, seus amigos também não são os mais abertos, mas um ou outro vai estar aberto para o Evangelho. Aqueles que Deus já está trabalhando no coração. E se você que está ouvindo aqui ainda não tomou essa decisão, precisa ter esse passo de fé. Não adianta ficar aqui na torcida, dizendo, quando você estiver diante de Deus, não, eu assisti todas as passagens, né, que o equilibrista fez, levando todo mundo. Então, por que você não veio? Por que você não subiu nele e veio para o lado de cá? Por que continua desse lado? Precisa tomar essa decisão, né? Então, que Deus te dê fé. Essa fé que nos salva, para que haja essa transformação. Tá bom? Vamos orar? Deus, eu quero orar para aqueles que estão ouvindo essa mensagem, ou agora, ou depois, que o Senhor tem falado no coração e tem incomodado, porque
eles entenderam, mas ainda não tomaram essa decisão. Eu não sei o que tem impedido Deus, o Senhor sabe. E o mais importante é que a gente entenda que Jesus veio justamente para pagar por todos os nossos pecados. Então, o que nos impede de buscarmos ao Senhor? O que nos impede de subirmos nos seus ombros para sermos carregados por Ti até o Pai? Ah, Deus, que o Teu Espírito possa falar ao coração e possa gentilmente constranger a tomar essa decisão. E oro também, Deus, por cada um que já tem tomado e tem publicamente afirmado essa decisão de se tornar cristão, mas que às vezes vive envergonhado, tímido, por achar que não precisa falar de Jesus para as outras pessoas, mas sem entender, né, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo mundo que crê. Se Roma era poderosa, mas vivia uma vida miserável, o Senhor tem o poder para livrar a gente de uma vida miserável, de viver uma vida plena com o Senhor. Então, Deus, ajuda-nos a sermos bons embaixadores, bons meninos de recado, para levar essa mensagem para as outras pessoas. Obrigado, Deus, pela vida de cada um aqui. Fortalece cada um. Agradecidos oramos em nome de Jesus. Amém. Watashi no tame ni jujika o seotte kurayami o terashita shu ni kansha sasagemasu. Watashi十字架を心から崇めます。何にも勝るあなたの愛と救いはとこしえに。私のために十字架を背負って暗闇を照らした主に感謝捧げます。私のために血潮を流して自由を与えた主に感謝捧げます。尊き主イエスの十字架を心から崇めます。何にも勝るあなたの愛と救いはとこしえに。尊き主イエスの十字架を心から崇めます。
Amém. Agora, eu queria dar um aviso, né, do Rick gravou aqui, a gente mandou no WhatsApp um vídeo do Rick, né, onde ele está explicando, e também um link, né, um link, na verdade, é uma coisa bem simples, a gente está querendo que cada um de nós, a gente possa escrever ali o nome de alguns amigos que nós temos contato, né, amigos, irmãos, parentes, pessoas que nós vamos orar, estamos pedindo 5 pessoas, né? Pessoas que nós vamos orar por eles e nós vamos buscar a oportunidade de convidar eles para participar dos cultos com a gente. Né? Mas primeiramente nós vamos orar, né? Orar pedindo para que Deus prepare ali o coração deles para receber, né, a palavra de Deus e buscar oportunidades, buscar ali estar perto dessas pessoas, tá mantendo contato para estar evangelizando, tá falando de Jesus para eles e tá convidando eles para estar aqui. Tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu não vou passar o vídeo aqui agora, que cada um pode assistir depois, tá, do Rick, mas basicamente é isso que eu estou falando. E ali é bem simples, você vai colocar o nome da pessoa, aliás, o seu nome, né, Alex, depois você vai colocar o nome do seu amigo ou parente, tipo João, e o que ele é seu? Ele é meu filho, ele é meu amigo, colega de trabalho, o que ele é, e vai enviar ali. E aí nós também depois nós vamos saber, né, as pessoas também para a gente orar junto com vocês, tá bom? Agora eu queria abrir o espaço aqui para pedido de oração, testemunho, que vocês podem estar falando, compartilhando com a gente, tá? Alex, hoje Oi? tem Santa Ceia. Hoje Santa Ceia, desculpa. Isso. Pastor, primeiramente, eu peço desculpas. Eu mandei o convite somente no grupo de planejamento. Eu acabei esquecendo de mandar para o pessoal. Eu acabei de enviar uma mensagem para vocês no grupo de planejamento sobre isso. O pastor Daniel que me lembrou. Então, eu gostaria de pedir desculpas primeiramente e que a gente muda para a semana que vem, que eu acredito que o pessoal não esteja sabendo que vai ter a Santa Ceia. Gomem, né? Gomem na sai. Tá bom, Então, então vamos fazer a vamos Santa próxima Ceia. semana. Não há problema, Tá bom. próxima semana então a gente... Isso, já é como eu não vim semana passada, não participei semana passada, eu ia avisar na semana passada. E a Tá nossa bom. semana E a semana passada e essa semana foi complicado, então eu mandei para o planejamento e acabei pensando que tinha mandado também para o grupo da igreja. Peço Ok. desculpas. Então, ó, pessoal, semana que vem, Semana que vem, Santa Ceia. Tá bom? Muito bem. Vai. Tá bom, então agora, se alguém tiver, né, mais algum aviso ou pedido de oração, estamos abertos. Pode falar, Erika. Dona Itsuko não apareceu 2 semanas, né? Itsuko? Não apareceu 2 semanas. Estou Hum, preocupada um pouco. tá. Então, Itsuko, vamos orar. Érica, pode falar, Érica. Vamos orar pela dona Itsuko, vamos procurar saber dela, né, essa semana. Se a senhora Takahama tem Sim, eu contato vou com ligar. ela por telefone? Vou ligar. Oi? Eu vou ligar. Tá bom. Depois Amanhã. Tá bom. Amanhã vou ligar. Tá bom, senhora Takahama. Agora pode falar, Érica. Bom, eu quero agradecer por eu ter conseguido trazer a Clarice e a Nenê e o meu genro para cá, para eles ficarem, e agradecer porque eu teve um livramento, eu sofri um acidente, mas graças a Deus não aconteceu nada conosco, é só perda material mesmo, é só o carro, né? Então eu tenho muito que agradecer, porque eu realmente nunca tinha dormido no volante, estou muito cansada mesmo, eu estava bem próxima de casa, eu já estava ali perto da penitenciária, né? Então, mas que a gente caiu no barranco, o carro podia ter capotado, mas Deus curou, sabe? O carro foi por 2 rodas e do lado de direito, que não tinha o barranco, ele foi andando só do lado esquerdo e quando não tinha mais lugar para ir no lado esquerdo, o carro encostou numa árvore, por isso ele não capotou. Então, eu só tenho que agradecer a Deus por ter nos ajudado nessa hora tão difícil.
tá? E quero orar, quero pedir oração para o Cunil, para que os exames dele saia tudo certinho, que ele volte a enxergar novamente, sabe? Melhor, que ainda não tá bem, né? Mas está fazendo os exames. Por enquanto, o oftalmo disse que não há nenhum problema na vista. O problema deve ser neurológico mesmo. Então, ele vai fazer os exames essa semana. Peço oração para ele também, por favor. Ok. Obrigado, Érica, por compartilhar com a gente, né? E como Deus é bom, né? Ele é maravilhoso. E ele livrou você, sua família desse acidente. Então, vamos agradecer e vamos pedir pela saúde do Cunil, né? Que esse tempo que ele está passando, com problema de visão, né? Vamos pedir a Deus que possa curá-lo, possa ali também trabalhar o coração dele para que ele se firme no Senhor. Quem mais? Mais alguém? Não estou vendo todo mundo aqui. Eu? Pode falar, Era. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, que eu tinha compartilhado antes, né, que eu estava sentindo bastante dor na coluna, e graças a Deus deu uma aliviada bastante, já está bem pouquinho a dor, quase nada. Agradecer a Deus que está melhorando. E também quero pedir pela saúde do Rick, para que Deus possa estar abençoando ele com mais saúde. Amém. Ok. Muito bem, vamos orar, né? Então, por isso também, pelo que Deus já fez e ainda vai fazer. Quem mais? Mais alguém? Eu queria agradecer, né, pela conquista do meu irmão, né, que ele conseguiu um lugar próprio, né, um lugar muito bom, e que realmente seja um lugar de bênçãos, né, ele também trabalha com pessoas, e, né, que realmente seja um lugar de muitas bênçãos na vida dele e da minha cunhada. Pedir pela vida dele e do meu sobrinho também, que amanhã completam aniversário juntos, né? O filho nasceu no dia do aniversário do pai, meu sobrinho faz 3 e meu irmão faz 43. E meu irmão faz 43. Então, orar pela vida deles, por toda a minha família, né? Que consigam também sempre se aproximar de Deus. Pela minha tia Lu, que graças a Deus as coisas lá no Japão estão caminhando, né? Ela conseguiu um bom emprego na Yamaha, começou hoje, né? Lá no Japão já começou. Então, Deus tá cuidando também das coisas lá. Meu tio já começou semana passada, os meninos estão na escola já também. Optaram por escola brasileira dessa vez, quando foram da outra vez estavam em japonesa, mas agora estão em escola brasileira. E Deus está cuidando de muita coisa, né? Então, assim, os meninos conseguiram bolsa em escolas, minha tia passou por um monte de entrevista, mas assim, tipo, salário não tão legal, e agora esse último é salário igual de homem, né? Acho que todo mundo sabe que Japão tem diferença salarial, homem e mulher, né? Mas aí a Yamaha paga igual para homem e mulher, então minha tia vai ter, né, um bom salário, graças a Deus. E continuar pedindo para que a gente venda a nossa casa, que a gente seja contemplado também no consórcio, para que Deus nos direcione esse ano de tantas mudanças, que já começou com tantas mudanças, né? Então, por isso. Ok. Muito bom, né? Tem bastante coisa, né, Renata, para a gente orar, agradecer e ainda pedir. Mais alguém? Senão a gente vai orar. Se tiver mais alguém para falar... A Lu está pedindo oração, que ela está buscando uma nova oportunidade de trabalho para ela, né? Então, vamos orar para que Deus abra as portas. Ela está mandando alguns currículos aí na Sorocaba, para que Deus possa abrir uma oportunidade para ela de trabalho. Ok, Lu. O que mais? Mais alguém? Nossa. Vamos orar então? Alex, esqueci de falar também. Pode falar.
de coisa. Para que Deus nos prepare e nos direcione para o próximo Alfa também, que já era para termos começado agora em janeiro, mas com tudo isso a gente não conseguiu se organizar, mas que Deus, né, prepare o nosso coração, as pessoas, para que o mais breve a gente consiga começar com o próximo Alfa. Curso Alfa. Tá, e por último eu peço para vocês orarem por mim, que eu estou começando no seminário e eu estou precisando de muita oração para conseguir estudar, que tenho certas limitações também, mas Deus é fiel. Vamos orar então, e hoje a bênção final, a bênção apostólica, é a pastora Ruth, né? Pelo que eu vi aqui. Pastor Flávio, depois o pastor Daniel foram o último e o penúltimo, hoje é a pastora Ruth. Vamos orar então? Senhor nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento de podermos compartilhar aqui motivos de oração, motivos de gratidão ao Senhor. Senhor, que é um Deus que ouve as orações atentamente e é fiel, e a oração pode muito, Senhor, a oração que chega ao Senhor através da fé. Então, pedimos pela senhora Itsuko, pela saúde dela, ela não está participando, estamos preocupados, Senhor, que o Senhor possa ajudar ela em qualquer dificuldade, qualquer limitação da sua saúde, que ela domingo que vem esteja aqui com a gente. Senhor, também agradecemos pela Érica, pelo livramento tão bom que o Senhor fez, Pai. Ela realmente estava tão cansada e ali perdeu o controle do carro, mas o Senhor ali segurou e não deixou que nenhum mal acontecesse para eles, para todo mundo que estava dentro do carro. Senhor, muito obrigado por teu livramento, tua mão poderosa que ali livrou eles. E ajuda, Senhor, o Cunil, esses exames que vão fazer, que possa ali descobrir, Senhor, o que está acontecendo, o que está ali causando esse problema na visão dele, possa ter um tratamento, Pai. E o Senhor é todo poderoso, o Senhor pode curá-lo através do tratamento, o Senhor pode curá-lo também através do teu poder, Pai, que o Senhor possa ali cuidar de cada passo, cada detalhe. Senhor, agradecemos pela Nayara, que tenha tido alívio das suas dores, Pai, que o Senhor possa ali ajudar ela a sarar totalmente, e também o Rick, que está com alguns exames ali um pouco descontrolado, Pai, que ele possa ter ali tua ajuda e também ali cuidar bem da saúde, para que possa estar te servindo com toda a saúde, nós pedimos. E também, Senhor, pela a Nara que agradece pela tia que está se ajeitando, está bem lá no Japão. Senhor, lá no Japão, que ela possa encontrar também um grupinho que segue ao Senhor, que ela possa também ter essa procura, Pai, não apenas por um bom trabalho, uma boa condição, uma boa vida, o bem para sua família, para os seus filhos, mas que ela possa procurar o Senhor, Pai, ajuda, Pai, abre uma porta e que ela possa ter ali o Senhor também como parte ali principal da sua vida. E, Pai, eu peço pelo Fernando e a Nara, que o Senhor cuide da saúde deles, e também dos planos, Pai, tanto para o novo Alfa, ajude que possa dar tudo certo, e mais pessoas possam ser abençoadas por esse curso tão bom que nós tivemos no ano passado. E também pela sua casa, Pai, que ajude a ter um bom negócio, um comprador, e todos os sonhos e planos estão nas tuas mãos, ó Pai, que o Senhor possa ali no tempo certo estar abençoando. E peço pela Lu também, Senhor, que está precisando de um novo trabalho, uma nova oportunidade ali. Senhor, abençoa e dirige os passos dela, dá sabedoria, dá paciência também para poder alcançar esse desejo. E confiamos em Ti, Senhor, que o Senhor sempre está com a gente e nos fará ali o que for necessário, Pai. Nos ajuda a ter contentamento em Ti, aprender a estar contente em todas as situações e depender somente do Senhor em cada dia. É isso que nós pedimos para essa semana, que a Tua palavra esteja em nós e a gente seja ali
filhos ali obedientes ao Senhor nessa semana. Em nome de Jesus, amém. Pastora Ruth. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor possa abençoar o estudo do Alex, que ele possa ser abençoado, desde o começo até o fim, até a conclusão, Senhor, que o Senhor possa ser a sabedoria e conceda a persistência e muita força, Senhor, mesmo nos momentos de dificuldades, que possa confiar no Senhor. Que seja também com a Aline na sua gravidez, e ajude com que na próxima semana eles possam participar com a gente. Agora, Shu Yesu Kristo no megumi, kami no ai, seirei no majiwari ga anata gata tsubete to tomo ni arimasu you ni. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai Celeste, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje, essa semana e para sempre. Amém. 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 Pessoal, um último recado. O Jonathan, filho do pastor Daniel, eles estão montando um grupo de teatro para Páscoa, para ser apresentado na Páscoa, na igreja de Sorocaba. Então, se tiver alguém que gosta de teatro, que tem vontade de participar, né, que quer atuar de alguma forma nos ministérios da igreja, fica o convite. Se alguém quiser, me chama no privado, que daí eu mando o link do grupo que eles estão formando, tá? Mas fica o convite, se quiserem participar de uma apresentação. É muito bom, eu e o Fer já fizemos algumas coisas. Então, é uma experiência que é abençoadora também. Então, fica o convite para vocês. Se quiserem, entrem em contato, tá bom? É um projeto, assim, bem simples, né? Não tem palco, não precisa colocar figurino. É quase que uma leitura, né? Uma leitura dramatizada do Evangelho de Marcos. Então, vai do começo ao fim, leva 1h30 essa peça. E aí, ouve o Evangelho de Marcos todo. Então, é uma experiência diferente. Vamos fazer. Muito bom. Então, fica o convite, pessoal. E, pessoal, daí qualquer coisa pode entrar em contato direto com a Nara, se você quiser participar, tá ok? Tá bom, pessoal? Vamos despedindo então, com a paz do Senhor Jesus, que todos tenham uma boa semana. Obrigado, pastor Daniel, pela palavra e Obrigada, pastor. nos vemos aí durante a semana, tá? Um abraço. Abraço, tchau, gente. Muito obrigada. Tchau. Abraço, gente. Arigatou gozaimashita. O yasumi nasai. Faz isso, Davi. Tchau. Mariko